Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e tô aqui no meu estúdio em mais um dia de trabalho. E hoje tá um dia bem chuvoso, bem gostosinho. E eu parei pra mostrar pra vocês mais uma análise de sobrancelhas aí e mais um passo a passo de como que eu fiz o design na sobrancelha dessa minha cliente. Então, se você quiser saber como ficou, é só continuar assistindo o vídeo. Então, bora para mais uma análise de sobrancelhas. E essa sobrancelha aqui é uma sobrancelha de uma cliente minha, da Andreia. E a sobrancelha dela já foi feito o design e hoje ela veio fazer uma manutenção no design. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, mas primeiro eu quero que a gente analise essa sobrancelha. Vamos analisar sempre o sentido de crescimento do pelo, né? Como eu sempre falo para vocês, é importante a gente ver para onde o pelo cresce, aonde tem fio, né? Então a gente consegue perceber que aqui no início da sobrancelha dela tem os fiozinhos que crescem sentido mais a testa, né? Então é um pouquinho mais espetadinho para cima. E aí no corpo da sobrancelha dela já tem uma grande parte de fios que crescem já sentido o final dos olhos, né? E aí a gente tem o excesso de pelos que fica mais nessa questão, nessa pálpebra fixa, que é onde a gente vai fazer essa limpeza e retirada desses fios, né? Quando a gente vai fazer a manutenção na sobrancelha de uma cliente, a gente tem que pensar que o desenho do design já está meio que pré-definido, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer as marcações. Então é muito importante que a gente faça novamente as marcações para a sobrancelha dela, para ver se está tudo ok, né? Porque às vezes cresce um pelinho em algum outro local que não tinha antes, então a gente tem que sempre deixar a sobrancelha dela bem feitinha, né? Não é porque ela sempre vem que você vai ter menos cuidado com a sobrancelha. Então aqui na parte de baixo, a gente percebe que já tem um alinhamento do fio, só que a gente vai tirar os excessos. Então, nessa parte de baixo, a gente vai tirar tudo que tiver fora dessa linha rosa, né? Que eu fiz aqui. E na parte de cima, também a gente vai tirar os excessos. Então, tudo que tiver fora dessa linha rosa. Nesse cantinho também, ó. E a sobrancelha da Andreia já é uma sobrancelha que ela já tem esse formato meio que pré-definido. Então, os pelos já crescem no sentido ali, mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais fácil, sabe? Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado para não se empolgar demais e acabar tirando muitos pelos. Agora é a hora do passo a passo. Eu sempre levo em consideração, quando eu vou tirar as medidas da sobrancelha da cliente, eu levo em consideração a estrutura facial da cliente. Então, o que seria isso? Não é só o formato do rosto, não é se ele é redondo, quadrado, oval. Eu levo em consideração também a questão da musculatura facial, da estrutura óssea da sobrancelha da cliente também, dessa região, né, da sobrancelha dela. E também levo em consideração os fios que ela tem para a gente poder trabalhar, tá? Então, é tudo bem pensado antes de começar a retirar os fios. Então, por isso que eu gosto de fazer uma análise muito bem feita antes de começar a fazer esse processo de retirada dos fios, mesmo quando é uma manutenção de design, tá? Isso é muito importante, ter esse cuidado, ter esse carinho e prestar bastante atenção nos fios que você precisa realmente tirar, os fios que você vai manter para que não cause nenhuma falha na sobrancelha dela e para deixar o design sempre com o mesmo acabamento, né? Entregar um serviço de qualidade sempre para sua cliente. Mesmo quando é manutenção do design de sobrancelhas, a gente tem que entregar o nosso melhor, tá? Não tente fazer mais rápido, porque já tem o desenho pré-definido ali. Leve o tempo que for necessário. É claro que esse vídeo tá acelerado, tá? Mas leve o tempo que for necessário para poder fazer o design da sobrancelha dela, porque ela vai levar com certeza mais em consideração não o tempo que você demorou para fazer, mas sim a qualidade do serviço que você entrega para ela, tá? Então, em todos os processos de design de sobrancelha, eu faço sim a análise, a marcação, a análise de estrutura facial, para depois começar a retirar os fios.
Na hora de retirar os fios com a pinça, eu sempre tomo cuidado de tirar sentido crescimento do fio. Eu não tiro o sentido contrário do crescimento, porque eu sei que isso gera mais desconforto e gera uma dor, né, na cliente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, sobre como evitar o máximo possível, usar umas técnicas, né, para evitar com que a sua cliente sinta muita dor na hora de fazer o design. E esse é um dos pontos, né, da gente tirar os fios de acordo com o crescimento do pelo e não o contrário, tá? Essa é apenas uma das técnicas, depois vocês dão uma olhadinha lá, naquele vídeo tem tudo bem detalhadinho, tá? Agora eu começo a aparar os fios e nesse momento é legal você levar em consideração aquela análise que a gente fez no início, né? De qual é o fio que você vai precisar cortar, qual é o sentido de crescimento do fio, porque dependendo do fio, se você puxar ele para cima, escovar ele para cima, cortar, quando ele cair no caimento natural na sobrancelha dela, pode ser que cause uma falha, né? Então, dependendo do comprimento do fio, tem alguns fios que é interessante a gente deixar o pelo ali, não mexer com ele, não cortar ele. E tem fios que não, tem fios que é necessário sim a gente cortar, tá? Então, leve em consideração a primeira análise que a gente fez, acabar cortando os fios, o fio errado, tá bom? E acaba causando aí uma falha. Agora eu venho fazendo a epilação egípcia, que é essa técnica que a gente usa a linha para poder tirar os fios, né? E eu gosto de usar essa técnica para tirar as lanugens, que são aqueles fios mais fininhos. Mesmo com a epilação egípcia, eu gosto de voltar com a pinça quando é necessário para poder retirar aqueles fios que são um pouquinho mais teimosos, assim, que não querem sair com a linha. Então eu volto com a pinça de novo para poder deixar bem limpinho esse design, tá? Vou limpar ali essa marcação que eu fiz, a caixinha que a gente desenhou, e vou olhar novamente para ver se todos os fios estão alinhados, para ver se eu preciso fazer, tirar mais fios, né? Algum fio que tá ali fora do desenho. E vou com muito cuidado e com muita calma para poder fazer o design ficar cada vez mais perfeito, tá? Porque eu gosto de dar entregar um serviço muito bem feito para minha cliente, mesmo quando é manutenção de design, tá? A gente não vai deixar de fazer o que é necessário fazer porque a cliente está fazendo uma manutenção. Vou fazer o acabamento ali da sobrancelha dela usando o lápis. Esse lápis é um lápis que eu comprei num vídeo, tem até num vídeo de comprinhas aqui, eu falei sobre ele. Agora eu não tô me lembrando a marca, se eu não me engano é da Dermosa, mas depois vocês podem dar uma olhadinha naquele vídeo de comprinhas pro estúdio, que tá lá tudo certinho, eu tô falando sobre ele, tá? E esse lápis que eu tô usando pra iluminar a parte inferior da sobrancelha dela é o lápis bege da Luisance, tá? E esse foi o resultado. Eu quero aproveitar e agradecer a Andreia por ter autorizado eu filmar o design da sobrancelha dela e por ter autorizado também postar aqui pra vocês, né? Porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Então, Andreia, muito obrigado, viu, por ter me autorizado. E dizer pra você que se te ajudou de alguma forma esse conteúdo, me ajuda também deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!